Bom dia novamente, sétimo ano. Nessa segunda aula, nós vamos ver as páginas 18 e 19. Deixa eu achar aqui 18 e 19 da apostila de vocês, tá? Então, abre aí para mim na página 18 e na página 19. O que nós vamos ver nessas páginas? Nós vamos ver nessas páginas as bacias hidrográficas brasileiras e as suas divisões, tá? Nós vamos ver as principais bacias hidrográficas, as características dessas bacias, os principais rios que fazem parte de cada uma das bacias e para que é utilizado a água desses rios. Bom, então nós vamos começar pela primeira bacia hidrográfica, que é a bacia amazônica. A bacia hidrográfica amazônica, ela é considerada a maior bacia hidrográfica do mundo. Então, a bacia amazônica, ela é considerada a maior do mundo, não do Brasil, do mundo inteiro. Ela é a maior de todas as bacias do mundo. Os principais rios que fazem parte dessa bacia amazônica é Rio Amazonas, Rio Xingu, Rio Negro e Rio Solimões. As águas desses rios são utilizadas para as hidrelétricas, gerar energia, para o transporte, para a pesca e para a irrigação. Vamos para a segunda bacia. A segunda bacia é a bacia do Tocantins-Araguaia. A bacia do Tocantins-Araguaia, ela é totalmente brasileira. Ela nasce em terras brasileiras e é a segunda maior bacia em extensão. Então, a bacia do Tocantins-Araguaia, ela é considerada totalmente brasileira e é a segunda maior bacia em extensão. Os principais rios que fazem parte da bacia Tocantins-Araguaia é Rio Tocantins, Rio Araguaia, Rio Santa Clara e Rio Clara. As águas desses rios são utilizadas para a instalação de hidrelétricas, para o transporte e para a irrigação. Vamos para a terceira bacia. A terceira bacia é a bacia do São Francisco. A bacia do São Francisco, ela nasce aqui em Minas Gerais, tá? Então, essa bacia, ela nasce aqui em Minas Gerais e ela passa por outros estados do Brasil também. Ela passa por vários outros estados aí do Brasil até chegar a desaguar no Oceano Atlântico. O Rio São Francisco, ele é um rio muito grande, muito conhecido aqui no Brasil, conhecido também como Velho Chico, né? Então, os rios que fazem parte dessa bacia do São Francisco é o Rio São Francisco, que é o principal, Rio Abaeté, Rio Grande e Rio Jequitinhonha. As águas desses rios são utilizadas para a instalação de hidrelétricas, para irrigação, para o transporte e para a pesca. Próxima bacia que a gente vai ver é a bacia do Paraná. A bacia do Paraná, essa bacia ela é banhada, ela banha, né, uma região do Brasil onde fica concentrada as grandes indústrias. É onde fica a maior parte da população brasileira. Então, a bacia do Paraná, ela banha uma região do Brasil onde fica as grandes indústrias e onde fica também a maior parte da concentração populacional do Brasil. Os rios que fazem parte da bacia do Paraná é o Rio Paraná, o Rio Tietê, aquele rio lá de São Paulo, né, Rio Tietê, o Rio Paranapanema e o Rio Grande. As águas desses rios são utilizadas para a instalação de hidrelétricas, para o transporte e também para a irrigação. Próxima bacia que a gente vai ver vai ser a bacia do Paraguai. A bacia do Paraguai, ela ocupa mais as áreas do interior do Brasil. Pega ali aquela área do Pantanal Mato Grossense, tá? Então, a bacia do Paraguai, ela ocupa mais as áreas do interior, pegando ali as áreas do Pantanal Mato Grossense. O rio que faz parte da bacia do Paraguai, no caso vai ser um rio só, o Rio Paraguai, ele é o principal. E as águas do Rio Paraguai é utilizado para o transporte, para a pesca e
para a irrigação. Próxima e última bacia que a gente vai ver é a bacia do Uruguai, tá? A bacia do Uruguai, ela é a menor bacia de todas. Ela é a menor bacia hidrográfica regional do Brasil. Os rios que fazem parte da bacia Uruguai é o rio Uruguai do Peixe, o rio Chapecó, o rio Pereriguaçu, o rio Apuê, o rio Passo Fundo, o rio Ijuí, o rio Quaraí e o rio Inhandava. As águas desses rios vai ser utilizada para a instalação de hidrelétricas, para o transporte e para a irrigação. Então, o que vocês precisam saber aqui? As principais bacias hidrográficas, que é a bacia amazônica, a bacia Araguaia-Tocantins, a bacia do São Francisco, a bacia do Paraná, a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai. Aí eu falei para vocês as características, os principais rios, né, de cada bacia hidrográfica e também a utilização das águas desses rios, para que essas águas elas são utilizadas. Agora eu quero que vocês virem a folha, muda de página, vai lá para a página 20, tá? Vou explicar para vocês a página 20. Na página 20 tá trazendo pra gente, né, que nós também temos a bacia platina. Mas essa bacia platina ela é formada pelas bacias do Paraná e do Uruguai. E dessa bacia surgiram os rios Paraná e o rio Uruguai. Então, dessa bacia surgiu o rio Paraná e o rio Uruguai. E esses rios correm pela Argentina e deságua no Rio da Plata. Temos também as bacias secundárias ou agrupadas. Então, tanto faz o nome, pode ser bacias secundárias ou agrupadas, que é a mesma coisa, tá? Então, as bacias secundárias ou agrupadas são as bacias encontradas nas proximidades do litoral e apresentam rios pequenos. Então, essas bacias, elas trazem os rios pequenos, os rios menores, né? Os rios de pequena extensão e com poucos afluentes. A divisão das bacias secundárias ou agrupadas são das seguintes formas. Tem 3 divisões. Bacias agrupadas do norte e nordeste, bacias agrupadas do leste e bacias agrupadas do sudeste, tá? Então, as bacias secundárias ou agrupadas são as bacias encontradas próximas ao litoral e elas são classificadas, né? Elas têm 3 classificações. Bacias agrupadas do norte e nordeste, bacias agrupadas do leste e bacias agrupadas do sudeste. Eu quero que vocês analisem também, aí na página 20 mesmo, esse projeto aí, o projeto de transposição do Rio São Francisco. O que esse projeto está trazendo? Esse projeto de transposição do Rio São Francisco, ele foi criado há mais de 150 anos atrás, e ainda não foi colocado em prática. Então, ele é um projeto bem antigo, mas ainda não foi colocado em prática. O objetivo desse projeto seria desviar parte das águas do Rio São Francisco para abastecer as áreas do Nordeste brasileiro, aquelas áreas que sofrem por faltar água, tá? Aí tem toda uma briga para colocar esse projeto em prática, porque além de gastar muito dinheiro, vai mexer também no meio ambiente. Então, será que esse projeto ele daria certo? O que vocês acham? Quero que vocês leiam esse projeto para vocês entenderem. É a página 20 e a página 21. Então, tem pessoas que defendem, tem a defesa, que quer colocar esse projeto em prática, que acha que daria certo. E tem a crítica, né? Os críticos que acham que não daria certo colocar esse projeto em prática, que estaria retirando a água do Rio São Francisco para levar para as áreas do Nordeste que sofrem por falta de água, mas estaria mexendo também no meio ambiente. E além de gastar muito dinheiro para colocar esse projeto em prática. Então, os críticos acham que esse projeto não daria certo. E a defesa, né, defende o projeto, acha que daria certo sim,
Mas esse projeto não foi colocado em prática, ele é muito antigo e ele é discutido até hoje, mas ainda não foi colocado em prática. Então, quero que vocês dêem uma olhadinha, dêem uma lida na página 20 e 21 e ver o que vocês acham para mim. Vocês acham que esse projeto ele daria certo de colocar em prática? Ou vocês acham que não daria certo? Nessa aula, nós vimos, então, as páginas 18, 19, 20 e 21 da apostila de vocês. Espero que vocês tenham entendido sobre as bacias hidrográficas, sobre os rios e sobre os aproveitamentos, né, da água desses rios. E não esqueça de dar uma olhadinha no projeto, viu? Então, essa segunda aula eu encerro aqui com vocês.